para uma atualização geral, né? Nós estamos agora já há 4 meses desde a publicação da regulamentação do Propag pelo governo federal. O decreto é de 14 de abril. Né? Logo depois da publicação do decreto, 15 dias depois, nós apresentamos à Assembleia 13 projetos de lei, que se desdobraram em 14, hoje são 14 projetos de lei, um deles foi desdobrado sobre o teto de gastos. E de lá para cá, nós mantivemos mais de 10 reuniões presenciais em Brasília, da nossa equipe, com as equipes federais, mais de 30 ofícios foram emitidos para o governo federal, para 9 órgãos diferentes. Dos nossos 14 projetos de lei, 4 projetos foram aprovados. O governo federal, através da Secretaria do Tesouro Nacional, nos informou que ele não apresentará aceite prévio ou manifestação de interesse prévio sobre nenhuma das empresas do Estado. Que as empresas devem ser oferecidas com a lei autorizativa a eles até o prazo previsto no decreto, que é 30 de outubro, e, portanto, nós estamos a pouco mais de 70 dias do final desse prazo. E depois que isso acontecer, eles vão analisar se eles têm ou não interesse nos ativos, com uma única exceção. O governo já se manifestou por não ter interesse na EMC. O projeto da EMC será retirado de tramitação ao longo dos próximos dias. O que nos causa preocupação nisso? A partir do momento que o BNDES, como vocês já divulgaram, disse que não fará as avaliações das empresas esse ano, só fará a avaliação no ano que vem, e que a Secretaria do Tesouro Nacional disse que nós teremos de apresentar as leis aprovadas e a nossa intenção de federalização dos ativos até 30 de outubro, a Assembleia precisa começar a discutir os projetos de CEMIG e Copasa que ainda não estão em tramitação. Nós temos já o início da tramitação da PEC, mas os projetos de lei ainda não estão em tramitação. E nós precisamos que esse tema avance, porque sem esses ativos nós podemos não ser capazes de ingressar no Propag, o que é questão de vida ou morte para o Caixa de Minas Gerais. Eu queria só chamar a atenção, e passo as perguntas de vocês, para o fato de que essa conversa que vem sendo nutrida na Assembleia pela oposição, de que as empresas valem mais do que os 34 bilhões, a gente consegue negociar com o governo federal um valor maior. Essa conversa não se sustenta na manifestação do governo federal. O governo federal pôs por escrito que ele não apresentará nenhuma avaliação antes de 30 de outubro e que ele não se manifestará sobre interesse em nenhuma das companhias antes de 30 de outubro. Portanto, esse aguardo que a gente vinha fazendo até aqui, eu entendo os deputados, ele infelizmente não pode se sustentar por mais tempo. Nós precisamos retomar com urgência a tramitação dos projetos, e aí eu quero chamar a atenção para o fato de que dos 9 projetos que vão permanecer em tramitação, disse eu, vou retirar um dos projetos. Dos 9 projetos, 3 projetos precisam ser aprovados nos próximos, aliás, 4 projetos, 3 projetos de lei e uma PEC, precisam ser aprovados dentro dos próximos 70 dias. Se isso não acontecer, o prejuízo para o Estado de Minas Gerais pode ser irrecuperável, impossível de ser superado. São os projetos, a PEC do fim do referendo, a lei de privatização da Copasa, a lei de transformação da CEMIG Incorporation para a sua federalização e a lei geral de transferência de outros ativos empresariais, porque a MGI é um ativo muito importante para ser federalizado e precisa, portanto, da lei que autoriza a federalização de outras empresas também em tramitação na Assembleia, que também ainda não recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça. É uma contradição, mas, infelizmente, como o governo Lula é o credor, ele tem o direito de fazer isso pela regra da lei, porque a lei diz que nós oferecemos primeiro, eles se manifestam depois. É muito estranho que eu ofereça algo que eu ainda não sei quanto vale, mas é essa, infelizmente, a regra que foi votada e a forma como o decreto foi regulamentado. Então, o que o governo federal disse para a gente textualmente é: a avaliação ficará para depois de eu dizer se tem ou não interesse, eu, governo federal. E eu só direi se tem ou não interesse depois que vocês aprovarem as leis autorizativas. Então, cronologicamente, eles estão dizendo: o governo estadual aprova a lei autorizativa e me oferece o ativo. Oferece ao governo federal. O governo federal avalia se quer ou não o ativo e depois de decidir se quer ou não o ativo, manda ao BNDES para avaliação. A Secretaria do Tesouro Nacional nem sequer contratou o BNDES ainda para fazer as avaliações. Nós tentamos fazer a contratação direta, porque na nossa angústia de ter avaliação, nós nos oferecemos ao BNDES para pagar a avaliação.
O BNDES disse que não aceitaria a contratação por nós porque ele entende que haveria conflito de interesse, porque ele tem que ser pago por quem vai adquirir a empresa e não por nós. E aí nós estamos esperando o governo federal contratar o BNDES e aparentemente ele só vai fazer isso nas empresas que ele manifestar interesse. E ele só vai manifestar interesse entre o dia 1º de novembro e 30 de novembro. Então, ele nos exige até 30 de outubro a aprovação das leis e ele tem entre 1º e 30 de novembro para dizer se quer ou não e depois disso ele vai contratar o BNDES para fazer as avaliações. Uma discussão que a gente está tendo com o governo federal é como é que fica lá em 2026 se eu resolver não concordar com a avaliação do BNDES, porque também eu não posso entregar um ativo sem saber o valor do ativo. E para nós está claro que, se lá na frente nós não concordarmos com o valor, a gente pode desistir da oferta do ativo. O problema é que aí pode faltar dinheiro para chegar nos 35 bilhões de reais que a gente tem de federalizar. Então o governo Lula está tentando nos sequestrar, efetivamente. Agora, o que é absurdo, beira a insanidade, é o governo Lula nos pressionar para entregar as leis aprovadas e a bancada do governo Lula em Minas Gerais nos atrapalhar no processamento dos projetos de lei. Então, o que eu preciso neste momento, e não é uma reclamação, é um pedido, é de colaboração da oposição, para que ela pare de obstruir os trabalhos, já que quem está exigindo a votação dos projetos de lei é o governo do PT. Sobre a MC, a saída da MC é que faz crescer a importância da gente oferecer MGI. E a MGI pode ser oferecida com base na Lei Geral de Federalização de Ativos Empresariais, que também está lá em votação. Por isso que eu disse que são 3 leis que passam a ter foco para nós. A Lei de Copasa, a Lei de CEMIG e a Lei Geral de Federalização de Outras Estatais, em conjunto com a PEC do fim do referendo. Na verdade, estender o prazo de adesão demandaria nova lei e isso está completamente fora do tabuleiro neste momento. O governo federal já disse que não fará. Então, nós teremos mesmo só 30 dias para chegar à conclusão de quais ativos ficam e quais ativos saem. Das 9 leis que eu citei, as outras 6 têm que ser aprovadas até 1º de dezembro. Então, eu estou falando do prazo, primeiro prazo é para aprovação de 3 leis e de uma PEC, e depois eu tenho mais um mês para a Assembleia votar, enquanto o governo federal está analisando essas empresas, mais um mês para a Assembleia analisar as outras leis, entre elas a lei da UENG, a lei dos imóveis e outras leis que estão lá ainda aguardando para serem votadas. A opinião de quem quer que seja sobre o valor da Codemig não resolve o meu problema, eu preciso de avaliação. Então, se a oposição quiser sair de Belo Horizonte, entrar num avião e ir a Brasília e pedir para o povo deles fazerem avaliação lá, eu ficaria muito feliz, porque foi o povo deles que disse que não vai avaliar. Então não tem cabimento a oposição me dizer, a Codemig basta, ela vai valer mais quando? Porque o governo federal deles disse que não vai fazer avaliação agora. Então eu preciso da autorização, porque eu não sei quanto será avaliado. Eu já disse mais de uma vez, eu não tenho nenhum interesse em entregar mais do que 34 bilhões. Agora, também não tenho nenhum interesse em deixar de ser enquadrado no Propag, porque a oposição está fazendo graça, já que o governo federal deles disse que não vai fazer avaliação antes do prazo. Quero aproveitar para falar sobre privatização. No caso da Copasa, desde o primeiro momento, está muito claro que o nosso objetivo é a venda da companhia. O governo federal já nos disse informalmente que não tem interesse na companhia e nós precisamos levantar dinheiro para pagar as obrigações que são geradas pelo Propag. Vamos lembrar, o Propag nos obriga a investir mais de R$1 bilhão por ano em ensino técnico, habitação, segurança e infraestrutura. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro que vai ter que ser aplicado. A fonte que a gente tem para isso é a alienação de algum ativo. E a proposta, e eu disse isso abertamente à Assembleia desde o primeiro momento, a proposta é a alienação da Copasa para fazer face a isso. No caso da CEMIG, essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é a federalização da companhia. E eles podem ajustar a lei do jeito que eles quiserem para garantir a federalização. O problema nosso é que eu não posso federalizar a CEMIG do jeito que ela está. Porque do jeito que ela está, a federalização dela leva à necessidade de a União desembolsar 30 bilhões de reais em favor dos minoritários. É uma questão legal, porque a CEMIG hoje ela é controlada tendo uma minoria de capital votante, né? Só 17,5% do capital da sociedade controla a sociedade inteira. Para que eu não tenha esse direito dos minoritários, eu preciso transformar a CEMIG numa corporation. O que é isso? Dar direito a voto para todos os sócios, inclusive o governo do estado, que tem mais 5% de participação da CEMIG sem direito a voto, que são as participações que estão em nome da MGI. Então, se eu der direito a voto para todas as ações, eu posso federalizar as ações que
que o governo de Minas tem na CEMIG, sem gerar para o governo federal a obrigação do desembolso dos 29 bilhões. Por que isso é importante? O governo federal não tem dinheiro. Se ele tiver que desembolsar para receber as ações da CEMIG, ele vai recusar as ações da CEMIG, como já disse o ministro Haddad mais de uma vez e o secretário Seron, que eles não vão aceitar ativos que gerem necessidade de desembolso. Então, o que eu estou pedindo para a Assembleia? Me autorize transformar a CEMIG numa corporation, ou seja, dar direito a voto para todas as ações, e pode escrever na lei que o único destino possível dessas ações é a entrega deles ao governo federal. Não tem nenhum problema para mim, isso não é um problema. Eu só não posso fazer isso sem transformar em corporation, porque eu preciso que o governo federal aceite. E se eu não transformar, o governo federal vai recusar o ativo, como ele já nos alertou.